Oi, gente. Grupos neonazistas divulgam dados pessoais da mulher do Alexandre de Moraes, é claro, para atacar o Alexandre de Moraes. E isso faz parte da ofensiva que está se fazendo contra o Alexandre de Moraes para fragilizar a posição dele de banir, né, perfis do Twitter, antigo Twitter, agora o X, que divulgavam notícias falsas, que buscavam influenciar nas eleições, que, enfim, ou perfis banidos ou perfis suspensos. Mas, enfim, e se você tem alguma dúvida que existe uma ameaça à soberania do Brasil, eu vou trazer aqui uma outra notícia, porque deputados dos Estados Unidos divulgaram decisões sigilosas de Moraes e citam 150 perfis removidos no X. Isso está sendo organizado por quem? Eu vou pular toda essa parte aqui, ó. O colegiado é presidido pelo deputado Jim Jordan, polêmico republicano fortemente ligado ao ex-presidente Donald Trump, ídolo do bolsonarismo. Ou seja, o que está acontecendo nos Estados Unidos é justamente uma coisa orquestrada pela internacional fascista para atacar a soberania brasileira e as decisões brasileiras. Porque aqui no Brasil, por causa da atuação do Supremo Tribunal Federal, uma atuação firme e forte contra essa disseminação de notícias falsas pela extrema-direita, aqui se tornou um espaço em que a extrema-direita está com muito medo de ter derrotas muito grandes, inclusive com a prisão do Bolsonaro, uma das lideranças da extrema-direita. Então, o palco da disputa está vindo para cá, e com uma tentativa de influência por parte dos Estados Unidos. O Musk, inclusive, disse poder ao povo sobre a ida de Moraes ao Senado, sendo que não é poder ao povo, não. Esse uso da palavra povo dessa maneira, como se o povo concordasse com eles, quando a maioria da população brasileira, na última eleição, votou em Lula, essa é uma estratégia tipicamente fascista. Os fascistas se acreditam sempre os representantes únicos da verdadeira vontade popular. Isso daí é uma das características do fascismo. Então voltemos à notícia desses grupos neonazistas, que é um tipo de fascista, né, que estão fazendo isso daqui, que estão divulgando dados pessoais da esposa do Alexandre de Moraes. Após o resultado das eleições, que determinou a vitória de Lula, grupos neonazistas iniciaram uma série de doxing contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Doxing é o nome dado à prática de vazamento de dados sigilosos, crime do qual a esposa do ministro também foi vítima. Por que esses dados são divulgados? A ideia é intimidar. Se você mostra, por exemplo, onde a esposa do Alexandre de Moraes mora, onde ela vai com uma certa regularidade, isso permite a pessoas que querem intimidar ela aparecerem nesses lugares e ameaçarem e fazerem uma série de outras coisas. Enfim, coloca essas pessoas em risco. E é exatamente isso que eles querem: intimidar, meter medo. Veja o caso recente do Glauber Braga. O rapaz lá, aquele desqualificado do MBL, ficou 5 dias ameaçando, 5 dias ali, ficou constantemente provocando, porque ele queria uma reação para depois posar de vítima e usar isso contra o Glauber Braga. Eu não estou fazendo apologia do que o Glauber Braga fez, mas eu entendo, porque seres humanos, quando são agredidos verbalmente, o que o cara do MBL fez foi uma agressão verbal. Tem uma hora que a pessoa não aguenta mais. E qualquer juiz avaliando aquilo ali tem que levar em conta, qualquer pessoa avaliando, tem que levar em conta quem começou a agressão, quem começou agressões verbais, assédio moral, que foi o que o cara do MBL fez. Enfim, isso faz parte de uma estratégia fascista, importante entender. As denúncias foram feitas pela jornalista Letícia Oliveira, do El Coyote, e a pesquisadora independente Tatiana Azevedo, que monitora as práticas de grupos extremistas nas redes sociais. Ou seja, pessoas especializadas nisso, né? No dia 17 de novembro, eu e a Tatiana, que é uma frase da Letícia, né, localizamos um doxing da esposa do Alexandre de Moraes em um dos grupos neonazistas que nós estávamos monitorando no Telegram. Contou Letícia em sua conta do X, né? Então ela está usando o X para, né, denunciar isso, né? Enfim, vamos lá. No dia 17 de novembro e tal, vamos lá.
Enfim. Aqui os prints divulgados. Nos prints é possível ver membros de grupos neonazistas divulgando o número de WhatsApp de Moraes e questionando quem tem coragem de mandar uma foto indecente. Não vou repetir as frases baixas desse povo desqualificado. Mas enfim, na imagem seguinte, um homem manda uma montagem do ministro e pede para considerar um aviso, né? Que você queime no inferno e tal. Escreve o neonazista. Não há confirmação de que o número pertence de fato ao presidente do TSE. As repórteres afirmam também que na época encontraram a prática de doxing em pelo menos 5 grupos neonazistas que monitoravam, né? Esses grupos foram derrubados do Telegram. Questionados se os grupos eram realmente ocupados por neonazistas, respondendo a uma suposta perda de credibilidade, Tatiana divulgou um print de um homem com tatuagens, com símbolos com a suástica, e, enfim, essa imagem aqui, ó, a suástica aqui, tatuada num desses fascistas criminosos, né? Essas pessoas perigosas, né? Por fim, Letícia afirmou que as informações foram passadas para as autoridades ainda em 2022, mas resolveu divulgar publicamente somente agora, pelo contexto dos debates acerca da liberdade de expressão. Tinha grupo neonazista vazando dados de esposa de ministro, disse a jornalista. Isso daqui, vão dizer o quê? Que isso daqui é liberdade de expressão? Que é liberdade de expressão pegar dados pessoais, divulgar para tentar intimidar? É liberdade de expressão o que aquele desqualificado do MBL fez com Glauber? Aquilo dali é agressão verbal, ofensa. Aquilo dali é assédio moral. Entendeu? E aí eu fico me perguntando aonde estava a segurança da Câmara permitindo que aquela figura estivesse ali fazendo isso. Ele deveria ter sido pedida a sua retirada, porque estava com comportamento inconveniente, pela própria segurança da Câmara. Né? E vai um comentário sobre um outro assunto. Agora, olha, é uma ameaça à soberania brasileira. O Brasil e a justiça brasileira têm o direito de julgar e avaliar esses casos. E tem um caso recente na história brasileira que é ligado ao bolsonarismo e que eu venho denunciando já há muito tempo, né? E ligado à extrema-direita, não apenas ao bolsonarismo, ligado à extrema-direita internacional, que tem a ver com o negacionismo, que a justiça está coberta de razão em proibir a divulgação. Por exemplo, notícias falsas sobre a pandemia. Porque quando a notícia falsa sobre a pandemia é divulgada, por exemplo, fazendo o que Bolsonaro fez, de misturar vacina com AIDS, uma coisa completamente mentirosa, não é? Que o Bolsonaro fez, isso incentiva pessoas a não se vacinarem. E pessoas que não se vacinam, não é? Quanto mais pessoas não se vacinam, mais a sociedade fica em risco. Isso coloca em risco a população. Então, para proteger a população, não é? É absolutamente necessário que esse tipo de mensagem seja não só deletada, mas que quem divulgou isso seja judicialmente processado e punido, para que não repita esse tipo de comportamento. Porque as consequências da divulgação de notícias falsas desse tipo são muito, muito graves. E cabe, sim, punição. Assim como incentivo ao golpismo, incentivo à tomada do poder pelos militares, tudo isso tem que ser regulamentado. Por isso que uma regulamentação é fundamental. E toda mídia é regulamentada. Televisão é regulamentada, rádio é regulamentada, as redes sociais devem ser regulamentadas. E aí cabe o debate público para como essa regulamentação vai acontecer e quais serão as regras. E já existem regras na nossa sociedade em relação ao que é crime. O que é crime fora da rede social tem que ser crime na rede social também. No caso da pandemia, crimes sanitários, que lamentavelmente a nossa justiça foi até muito leniente com esses crimes na minha avaliação. Mas enfim, era um quadro de uma coisa que está acontecendo que eu queria trazer para vocês e trazer essa reflexão. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe vira membro ou apoiador, quem sabe faz um dos nossos cursos. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.